Olá a todos que acompanham o canal. No vídeo de hoje, vou fazer uma tier list comentando sobre as contratações e dispensas que o Cruzeiro, na minha opinião, deveria fazer no mercado de transferências de 2025. O esquema é simples, temos um quadrado branco em cada coluna da tier list. Se eu arrastar o jogador para a direita, isso significa que eu não o manteria para 2025, seja porque o contrato está terminando, tentaria uma venda ou mesmo um empréstimo. Também posso arrastar um jogador que não faz parte do elenco do Cruzeiro para a esquerda do quadrado branco, apresentando argumentos sobre por que acredito que ele deveria vir para cá e compor nosso elenco. Outro detalhe é que posso selecionar somente um jogador com o destaque de fundo dourado. Esse é um jogador de valor mais elevado, em salários ou até na sua contratação, e que tem o potencial de, como o Pedrinho disse, balançar Minas Gerais em 2025. Começando pelos goleiros, vou falar do titular Cássio. Acho que é evidente que ele ficará para o ano que vem. Mesmo que não tenha exatamente a característica de jogo com os pés que o Diniz preza, quando falamos de defender debaixo das través, ele até então transmitiu muita segurança e qualidade para a torcida. Agora, sobre o Anderson, o jogador se mostrou útil desde que o Rafael Cabral saiu, e acredito que se firmou como um bom reserva, sendo um goleiro confiável para estar no banco e continuar ajudando o time quando necessário. Ele deve continuar. Sobre o Léo Aragão, ainda não tive a oportunidade de vê-lo jogar, então não posso opinar muito sobre seu nível de jogo. Porém, o Cruzeiro renovou o contrato com ele recentemente, o que me faz acreditar que o clube vê qualidade nele. Portanto, acho justo que ele continue. Falando agora do Grando, minha opinião é que ele deveria sair. Ele veio para o Cruzeiro como parte da negociação envolvendo o empréstimo do Rafael Cabral ao Grêmio, mas acabou não jogando nenhuma partida. A ideia inicial era que ele disputasse a posição de titular com o Anderson, mas com a contratação do Cássio e o Anderson se estabelecendo como reserva, o Grando perdeu espaço. Portanto, a cláusula de compra não deveria ser exercida. E agora, só fazendo uma citação rápida, porque vi uma parte da torcida pedindo para o Otávio de 18 anos e goleiro do Sub-20, subir para o time principal e ocupar a posição de terceiro ou quarto goleiro. Minha visão é um pouco diferente. Acredito que o Otávio deveria continuar no Sub-20 para jogar mais partidas e ganhar experiência. Mesmo estando no Sub-20, acho que vale mais a pena para um goleiro jovem ter tempo de jogo do que apenas treinar com o time profissional. Agora, falando sobre os zagueiros, vou começar pelo João Marcelo. Ele tem apenas 24 anos, e na minha opinião, ainda tem muito a crescer sob o comando do treinador Fernando Diniz. João Marcelo é um zagueiro construtor, com uma ótima qualidade de passe. Aliás, ele tem uma das maiores médias de acerto de passe na função de zagueiro no campeonato nacional. Por isso, acredito que ele deve permanecer no Cruzeiro e tende a contribuir bastante para o time em 2025. Para mim, ele seria um postulante à titularidade na zaga para a próxima temporada. O Zé Ivaldo. Apesar dos últimos 3 jogos abaixo do esperado, no geral, ele vem fazendo uma boa temporada. No entanto, não vejo nele as características ideais para o estilo de jogo do nosso treinador. Zé Ivaldo tem altos índices de perda de posse de bola, uma porcentagem de acerto de passes não tão boa, e na maioria dos casos em vez de sair jogando, tende a usar o famoso chutão. Minha sugestão seria observar nesses últimos 2 meses da temporada se ele consegue evoluir nesses quesitos. Caso ele não demonstre uma mudança no estilo de jogo, eu tentaria negociá-lo. Portanto, colocarei ele na categoria de uma possível venda, mas, como disse, ainda aguardaria para avaliar melhor antes de tomar qualquer decisão definitiva. Falando sobre o Villalba, ele é um zagueiro que, na primeira metade da temporada, não teve muitas oportunidades, mas, a partir da segunda, passou a jogar regularmente. Ele é o único zagueiro canhoto que temos no elenco e acredito que ter um jogador com essa característica pode ser muito útil na construção de jogo e no sistema defensivo. Além disso, sua versatilidade em jogar bem como um zagueiro em uma linha de 5, de 4 ou até mesmo de lateral esquerdo, me agrada bastante. Por isso,
eu acho que o Cruzeiro deveria exercer a opção de compra dele, que é de apenas $800 mil. Jonathan Jesus. Eu tenho a certeza que o zagueiro de 20 anos continuará no Cruzeiro em 2025. O alto valor investido de R$ 8 milhões junto ao Ceará, me faz tirar conclusão que a diretoria vê nele um bom prospecto futuro e tem planos para lapidá-lo aqui dentro do clube. Portanto, seria interessante mantê-lo como um quarto reserva para que ele possa ter seus minutos e se desenvolver ao longo da temporada. Agora, falando sobre o Everton e o Pedrão de maneira mais conjunta, ambos não têm mais idade para o sub-20, por isso acredito que a melhor opção para eles seria um empréstimo. Com o elenco já contando com 3 zagueiros que separei aqui e com a minha recomendação de contratar um novo zagueiro para elevar o nível da equipe, acredito que os dois não teriam espaço. É melhor que eles joguem e aperfeiçoem seu futebol do que fiquem apenas treinando sem a oportunidade de se desenvolver em campo. Falando agora sobre possíveis contratações para elevar o nível da nossa defesa, separei 4 jogadores que acredito ter essa qualidade. Começando pelo Nino, que é a escolha mais óbvia. O jogador tem apenas 27 anos e foi o melhor zagueiro no futebol brasileiro na última temporada sob o comando do nosso atual técnico, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira. Porém, após a saída do jogador do Fluminense para o Zenit, por apenas 5 milhões de euros, ele se firmou como titular absoluto no time russo. Acredito que, para tirá-lo de lá, o Cruzeiro teria que pagar mais do que o dobro do investimento dos russos, além da difícil tarefa de convencer o jogador que chegou à Europa há menos de um ano. Portanto, não seria a minha primeira escolha devido à dificuldade do negócio e principalmente o custo muito elevado. Falando agora do Lucas Veríssimo de 29 anos, ele é um jogador que teve passagem por Santos, Benfica e Corinthians, além de algumas convocações para a seleção brasileira. Atualmente, joga no futebol do Catar. O Cruzeiro dificilmente conseguiria equiparar os salários que o jogador recebe por lá. No entanto, a informação do setorista Samir Carvalho é que o jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro em 2025. Portanto, acredito que, pagando os mesmos 8 milhões de euros ou até menos que os cataris pagaram ao contratá-lo e apresentando um bom projeto, o Cruzeiro conseguiria contratar esse grande jogador, que viria para ser um dos melhores zagueiros do país. Assim, ele seria a minha escolha para elevar o nível da nossa defesa na próxima temporada. Outro jogador que selecionei foi o Otamendi. Ele que tem contrato até o meio de 2025, ou seja, a partir de janeiro já poderia assinar um pré-contrato conosco. Apesar de já estar com 36 anos, ele continua apresentando um ótimo futebol, sendo inclusive titular do Benfica e da seleção argentina. O jogador conta com muitos anos de Manchester City, onde desenvolveu uma boa saída de bola e acredito que seria uma liderança no nosso elenco. Contudo, penso que, devido à idade, a dificuldade de sua contratação e a provável chegada do jogador apenas no meio da temporada, continuo com a preferência pelo Lucas Veríssimo. Por fim, coloquei como opção o zagueiro Yerry Mina. O que pesa contra ele é seu histórico de lesões. Um levantamento que fiz mostra que a média de jogos dele nas últimas 4 temporadas é de apenas 20, muito distante dos 60 comuns no futebol brasileiro. Além disso, me parece que, mesmo podendo assinar um pré-contrato em janeiro, o jogador tem preferência em continuar na Europa e não demonstrou muito entusiasmo com o contato do Cruzeiro na última janela. Portanto, também não seria um jogador que eu priorizaria. Falando agora sobre os laterais esquerdos, vou começar pelo Marlon. Ele não está fazendo uma temporada tão boa quanto a última, mas isso é compreensível, já que a temporada passada provavelmente foi a melhor de sua carreira. Se surgisse uma proposta em torno de 5 milhões de euros, como já foi especulado na última janela de fim de ano, eu aceitaria a negociação. Pois, já pegando um gancho, acredito que o Kaique, que é o seu reserva e tem apenas 21 anos, tem potencial para ser até um jogador melhor que o Marlon em um futuro próximo. No apoio, por exemplo, vejo o Kaique com mais qualidade. Portanto, negociaria o Marlon também para abrir espaço para o Kaique se desenvolver e ganhar mais minutos em campo. Inclusive, acredito que o Cruzeiro nem precisaria buscar um lateral esquerdo com tanto ímpeto para uma possível reserva do Kaique.
Nosso zagueiro Villalba consegue desempenhar bem essa função de lateral esquerdo mais defensivo. Então, teríamos uma solução dentro do próprio elenco. Vou falar sobre possíveis contratações, mesmo acreditando que devemos investir no Kaique. Primeiro, cito Wendel, recém-convocado para a seleção brasileira. Atualmente, ele está mais no banco de reservas do Porto e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. No entanto, sou pessoalmente mais fã do futebol do Tagliafico, outro jogador que incluí na tier list. Tagliafico é o atual titular da seleção argentina e campeão do mundo. Contudo, ele tem enfrentado mais momentos de reserva do que de titular em seu clube, o Lyon, neste início de temporada, perdendo a posição para o atual titular da seleção brasileira, Abner. Para mim, se o Kaique não se firmar e a necessidade de um lateral esquerdo titular se tornar iminente para a janela do meio do ano, priorizaria a contratação do argentino, de 32 anos. Além de elevar a qualidade da posição, ele traria liderança ao elenco. Passando agora para a lateral direita, vou começar com o William, que é o nosso titular e, sem dúvida, deve ficar para o ano que vem. Ele é indiscutivelmente o melhor lateral direito do campeonato e já foi convocado para a seleção brasileira. Com 10 participações em gols no campeonato, não há muito o que discutir. O William deve continuar e será nosso titular em 2025. Já Wesley Gasolina, o primeiro reserva, não se mostrou seguro durante a temporada. Em algumas ocasiões, foi preterido pelo fraco jogador Palácios, que já deixou o Cruzeiro por empréstimo. Seu contrato termina no fim deste ano, e eu não renovaria, deixando-o sair livre. Por último, quero falar do Dorival, um jovem do nosso sub-20 que, no próximo ano, já não terá mais idade para jogar na categoria. Minha ideia inicial é tentar emprestá-lo e acompanhá-lo de perto para verificar se suas boas atuações na base se devem mais ao seu aspecto físico, visto que ele sempre foi mais forte que os outros garotos da sua categoria. Agora, jogando com profissionais mais velhos, torço para que ele consiga demonstrar o mesmo nível de desempenho nesse possível empréstimo e, quem sabe, um dia retorne ao Cruzeiro. Logo, com a saída do Gasolina e do Dorival, o Cruzeiro deveria buscar a contratação de um lateral direito reserva para o William. Uma opção seria o jogador Ivan Ramírez, que eu particularmente não conhecia e estou mencionando pela indicação do Emerson, do canal 6-1. O jogador paraguaio de 29 anos acumula 29 jogos na primeira divisão nacional, com 1 gol e 3 assistências. Ele ficará livre no mercado a partir do 1º de janeiro e já pode assinar um pré-contrato. Agora, vou citar alguns jogadores jovens com potencial de evolução que acho interessante o Cruzeiro ficar de olho. Começando por Vinícius Tobias, de 20 anos, que surgiu como uma promessa de lateral direito com características mais ofensivas. Ele foi vendido antes mesmo de fazer sua estreia profissional pelo Internacional, no começo de 2022, para o Shakhtar por 6 milhões de euros. Nas últimas 2 temporadas, foi emprestado ao Real Madrid, que optou por não exercer sua cláusula de compra. Desde seu retorno ao clube ucraniano, tem sido mais reserva do que titular. Acredito que o Cruzeiro poderia tentar sua contratação via empréstimo com opção de compra. Outro jogador que considero interessante é o Claudinho, de 24 anos, do Criciúma. Ele já soma 28 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, com 2 gols e 3 assistências. Nas partidas em que tive a oportunidade de observá-lo, mostrou-se seguro defensivamente e ofensivamente, portanto vale a pena uma consulta. Falando agora do lateral Natanael, de 22 anos, do Coritiba. Ele jogou todos os 30 jogos do time na Série B e contribuiu com 1 gol e 1 assistência. O jogador se destaca principalmente no aspecto defensivo, e acredito que seria uma boa sombra para o William. Por fim, quero falar do lateral que considero ter mais potencial nesta lista, J.P. Chermonte, de 18 anos, do Santos. Com passagem pelas seleções de base, ele soma nesta Série B 2 gols e 4 assistências em 26 jogos. Acredito que a pedida do Santos seria bem alta, e considero que o jogador ainda tem questões defensivas e físicas a serem melhoradas, muito por conta da sua baixa idade.
Devido a todas as características citadas, acredito que a melhor contratação para o Cruzeiro seria o Claudinho, visto que ele ainda é um jogador jovem com potencial de melhoria e, na minha opinião, o mais equilibrado entre esses laterais apresentados, com boa capacidade de defender e atacar. Então, essa foi a primeira parte da tier list de contratações e dispensas para o Cruzeiro. Nos próximos dias, trarei um vídeo falando sobre outras posições. Deixe nos comentários suas opiniões e se você concorda ou discorda de mim. Não esqueça de deixar o like e também compartilhe suas recomendações de quem você traria para o Cabuloso. Valeu!